Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por mais essa palavra que o Senhor nos traz neste momento. 1 Samuel capítulo 16 diz assim, a partir do versículo, o versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Essa palavra me chama a atenção porque lá no capítulo 8 de 1 Samuel, nós vamos ver o povo de Israel se levantando contra Deus, pedindo para que eles fossem iguais às outras nações e tivessem um rei que governasse sobre si. Eles rejeitaram o governo de Deus. E nesse momento Deus concorda. Depois que Samuel apresenta essa demanda diante do Senhor, o Senhor diz: olha, não é contra você que eles estão se levantando, é contra mim, é a mim que eles rejeitam. Não tem problema, vá lá, Samuel, vá lá e unge o rei então. Então ele vai e se levanta para poder ungir Saul como rei de Israel. Nós vamos ver que Saul tinha algumas características que chamavam a atenção das pessoas. Ele era um homem alto, era um homem belo, formoso, tinha boa presença diante das pessoas, eloquência, as pessoas gostavam dele. Era um homem que atraía a atenção das pessoas. E ali foi empossado então o primeiro rei de Israel, o primeiro rei terreno, o primeiro homem a reinar sobre Israel. Agora o Senhor vem chamar a Samuel para descer até a casa de Jessé, o belemita, para escolher ali um rei que ele sim desejaria que reinasse sobre Israel, que o próprio Deus desejasse sobre Israel. Aqui nós vamos ver algumas situações interessantes. Samuel chega até a casa de Jessé, os seus filhos são apresentados, apresenta ali Eliabe, vai apresentando os demais, e quando o primeiro aparece, o Eliabe aparece, a primeira coisa que Samuel vê em seu coração é querer já empossá-lo rei, querer ungí-lo já rei, porque viu nele as mesmas características que ele havia visto ali também em Saul. Era um homem de boa presença, um homem de boa forma, de eloquência, e as pessoas ali reunidas assistindo aquela cena. Quando ele prepara-se para poder ungir Eliabe, agora aqui no capítulo 16, nós vamos ver um pouco mais para frente, nós vamos ver o Senhor chamando a atenção de Samuel, falando: não é esse ainda, segura um pouquinho, vamos, chama o próximo. Aí veio, chama o segundo, chama o terceiro. Mas por que Deus toca isso no coração de Samuel? A intenção de Samuel era seguir os mesmos padrões que Israel havia seguido lá atrás. Agora Deus fala com ele assim: não, Samuel, não é esse o rei, porque não é assim que eu olho as coisas. O homem, ele olha a aparência, mas eu olho o coração, eu olho o que está dentro do coração. E depois que acabam os seus filhos ali, que Jessé apresenta os filhos aos quais ele desejava apresentar diante de Samuel, Samuel fala assim: mas acabaram os seus filhos? E Jessé fala assim: não, tem mais um. Ele está lá no aprisco cuidando das ovelhas, ele está lá na fazenda, está lá no terreno cuidando das ovelhas. Samuel fala: então, vai lá, chama ele, traz ele então, e vamos ver o que Deus acha disso. Olha só, irmãos, que situação. Enquanto lá atrás Saul era um homem alto, um homem que tinha presença diante de todos, era um homem adorado por todos, um homem que as pessoas gostavam, que as pessoas sentiam prazer em estar na presença, era um homem que agradava aos olhos das pessoas. Agora nós estamos vendo uma pessoa, um homem que ninguém preza, as pessoas desprezam, as pessoas menosprezam, as pessoas da sua própria casa viraram as costas para ele, não fizeram questão nem de lembrar dele quando o profeta, o sacerdote, o juiz daquele momento estava ali diante deles, para poder sacrificar a Deus, para poder se reunir com aquela família. Ele nem é lembrado. Davi, esse homem de Deus, esse homem ao qual a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, estava lá no aprisco cuidando das ovelhas, cuidando da obra do seu pai, cuidando das coisas do seu pai. E aqui, irmãos, eu tiro um aprendizado maravilhoso para os dias de hoje, e é isso que o Senhor quer compartilhar com você. Muitas das vezes nós nos enganamos nas nossas escolhas. Muitas das vezes nós achamos que as coisas de Deus são aquelas que agradam mais aos olhos.
né? O que mais me chama a atenção é como Deus gosta, como Deus tem prazer em usar as coisas desprezíveis para poder manifestar a sua vontade. Então, muitas das vezes, irmãos, a vontade de Deus, ela está manifesta, ela está contida em lugares ou em pessoas que são desprezíveis, são menosprezadas diante da maioria das pessoas. Por isso eu te convido, neste momento, a não querer ser igual aos outros, a não querer ser igual ao mundo, a não esperar como o mundo espera. Porque é o que está acontecendo, irmãos, hoje. As pessoas estão à espera da cura da cura da doença, as pessoas estão à espera da vacina para o coronavírus, as pessoas estão à espera das soluções. Mas e Deus? Em que momento, em que horas que nós vamos esperar a vontade de Deus na nossa vida? Em que momento nós vamos buscar a vontade de Deus nas nossas vidas? Em que momento nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos abrir a palavra de Deus para entender? Porque a vontade de Deus, ela está manifesta aqui na sua palavra. E ele vai falar em diversos textos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a minha vontade é que todos, né, venham ao conhecimento da salvação. Ou seja, a minha vontade é que as pessoas se relacionam comigo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 vai falar que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes, né, que ele venha se salvar, que venha se justificar diante do Senhor. Nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos conhecer essa verdade. Jesus, ele veio, né, por causa do amor de Deus para conosco, para nos dar a vida. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas menosprezaram Jesus, a verdade ali no meio deles, e Jesus foi menosprezado. Muitas das vezes nós menosprezamos as melhores situações que Deus dá para nós, onde está contida a sua verdade, onde está contida a sua vontade, onde está contido o seu desejo, onde está contida a sua orientação. Por quê? Porque nós queremos seguir o desejo do nosso coração e que está inclinado a fazer o que as outras pessoas fazem. Então a palavra de Deus para você hoje é: não deixe a manada te levar junto com ela. Ande segundo a orientação do Senhor, ande segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Procure tentar entender, ouvir e buscar a voz de Deus, a vontade de Deus. E você vai se surpreender, porque ela vai estar contida talvez nos lugares mais desprezíveis. Né? As melhores surpresas que Deus muitas das vezes tem para nós, ela vem dentro de adversidades, ela vem no meio das adversidades. E muitas das vezes nós surpreendemos, eu falo porque comigo, com minha esposa, tem sido assim. Quando nós achamos que é o caos, quando nós achamos que as coisas vão dar errado, de repente, dos lugares que a gente menos espera, das pessoas que a gente menos espera, é onde vem a resposta, é de onde vem a solução. E é isso que Deus está nos ensinando aqui. Enquanto o povo de Israel achava que Saul seria a solução para os seus problemas, Deus já tinha no seu coração um homem segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Então que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, possa enriquecer a sua semana, enriquecer a sua vida, enriquecer o seu dia, enriquecer sua vida profissional, sua vida espiritual principalmente. Porque todas as outras coisas começam com uma vida espiritual saudável. Mas vida espiritual consagrada ao Senhor. Eu tenho aprendido isso todos os dias da minha vida. Começar os meus dias diante do Senhor. Apresentar ao Senhor aquilo que eu posso dar de melhor. Eu sei que não tenho nada para ofertar em troca daquilo que Ele me ofereceu ali na cruz do Calvário, que foi a salvação pelo seu sangue. Mas eu tenho certeza que eu posso dar o meu melhor para o Senhor. O salmista ele vai dizer, o que eu posso dar ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito, eu tomarei do cálice da salvação. Ali, irmãos, está contida as maiores verdades, aqui está contida as maiores verdades que nós precisamos ouvir. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus.